Alguns fundos imobiliários estão amargando quedas agressivas nos últimos 6 meses, um ano, caindo mais de 40%, 50%. Nesse vídeo vamos entender por que alguns fundos que até então eram totalmente badalados conseguiram distribuir mais de 1,5% ao mês somente dividendos, começa agora a cair em descrédito com milhares e milhares de investidores. Então, nesse vídeo, vamos entender quais são os riscos que esses fundos imobiliários hoje estão apresentando e como que eles podem superar essa fase que realmente é bem nebulosa. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Acompanhe esse vídeo até o final e se você gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim que você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. A notícia que causou uma grande confusão no mercado financeiro se refere à empresa gaúcha de turismo chamada Gramado Park, que solicitou à justiça a interrupção por 60 dias de repasse dos seus recebíveis para a securitizadora. Nesse caso, a securitizadora é a empresa responsável pela emissão desses CRIs. Então, nesse caso, a gente entende que os fundos imobiliários são muito impactados porque alguns desses ativos não mais estão gerando renda. Entre os principais fundos imobiliários que ainda são impactados por causa dessa ordem da justiça, é tanto o HCTR11, o DEVA11, o TORD11 e também o fundo da Versalhes, que é o VSLH11. Todos esses fundos, com exceção do DEVA11, tem uma participação, seja direta ou indiretamente, nesses ativos dessa securitizadora, na ordem superior de 20%. Ou seja, se a gente entende que essa securitizadora está com problemas em repassar, no caso, as dívidas, estão com dificuldade em gerar renda para esses fundos imobiliários, a gente entende que a capacidade desses fundos imobiliários em pagar dividendos está muito ameaçada. E além desses 4 fundos imobiliários, existem outros, na verdade, que também têm uma exposição direta ou indiretamente a esse ativo. Entre eles, aqui um dos mais famosos da Bolsa, está entre os mais líquidos, com maior número de cotistas, se refere ao IRDM11, que apesar de ele ter uma exposição muito pequena diretamente nesses fundos, mas o IRDM tem exposição a alguns fundos imobiliários e esses fundos imobiliários aí sim têm participação, têm exposição ao Gramado Park. Por isso, todos eles têm quedas muito grandes ao longo dos últimos meses, principalmente que é o HCTR, o DEVA11, o TORD11, o da Versalhes, que acumulam quedas acima de 40% nos últimos 6 meses ou até o mesmo ano. Para a gente ter uma dimensão do tamanho dessa operação, os fundos, que aqui nesse caso nós estamos abordando, têm uma exposição de mais de 1,3 bilhão de reais somente nesse empreendimento. Ou seja, em um potencial calote que isso vem existir, isso vai impactar bastante a vida de muitos investidores que já estão perdendo dinheiro, mas ainda pode ficar pior. A Gramado Park até tenta se proteger, tenta se defender, alegando que isso foi condicionado diante de um contexto macroeconômico muito difícil, que até acaba sendo uma verdade, porque ela sentiu uma queda na sua receita, enquanto seus custos e despesas não paravam de subir por causa da inflação, que consequentemente foi corroendo cada vez mais o lucro que essa operação tinha. Só que isso, na verdade, não acaba sendo uma surpresa para muitos investidores, ou pelo menos não deveria ser surpreendente. Afinal de contas, a gente tem que realmente o contexto macroeconômico está muito ruim, mas muitos investidores não fizeram o seu papel de casa, não procuraram se proteger diante de um contexto que mais ou menos já estava anunciado que isso alguma hora iria acontecer. Digo isso porque, basicamente, quando nós investimos na renda variável, principalmente pensando em uma carteira mais focada em dividendos, a gente acha que essa é uma carteira mais segura, menos volátil, que vai sentir menos essas oscilações do mercado, o que de fato pode ser parcialmente verdadeiro. Por exemplo, quando nós pegamos algumas ações de dividendos, a gente tende a acreditar que essa já é uma operação mais madura, mais segura, de uma empresa mais sólida, geradora de caixa, robusta, líder de mercado, e que, consequentemente, por ser uma empresa já tão forte assim, e não ter mais grandes perspectivas de crescimento, ela pode se tornar, então, uma empresa de distribuição de dividendos muito forte. Só que para fundos imobiliários, a lógica nem sempre é muito parecida, porque às vezes aqueles fundos imobiliários que têm capacidade de distribuir mais dividendos pode ser justamente o fundo imobiliário mais perigoso, porque ele tem exposição, por exemplo, no caso de fundos de papel, a ativos, a dívidas, a CRIs, que nesse caso estão atrelados a indexadores que vão gerar ali um pagamento muito caro de juros. Então, nesse caso, eles distribuem mais dividendos, mas porque eles têm exposição a ativos que são mais arriscados e que, por serem mais arriscados, vão distribuir mais juros também. Então, nesse caso, tomar muito cuidado que para fundos imobiliários, essa lógica nem sempre é verdadeira. Às vezes, fundos
que pagam mais dividendos são também mais arriscados. E entre esses, quando a gente está falando de HCTR11, DEVA11, TORD11, da Versalhes, todos esses são fundos que já têm uma característica justamente de maior risco. São chamados fundos imobiliários high yield. Só que é comum ali para todos os investidores que quando tudo vai muito bem, está todo mundo pagando, a economia girando muito bem, os juros estão baixos, ninguém vê risco. Todo mundo começa a aportar nesses fundos que ficaram muito populares a partir de 2020, 2021, no auge da pandemia. Esses fundos realmente estavam pagando super bem e ninguém chegava a risco. Agora, quando a maré começa a baixar, a gente vê que esses fundos não têm boa qualidade, ou pelo menos são muito arriscados. E a gente já estava começando a perceber isso aos poucos no mercado. Então, novamente, a gente já tinha alguns indícios que mais cedo ou mais tarde essa operação iria explodir. A gente viu no começo do ano o caso da Americanas, uma empresa que, apesar de ter sido uma fraude e ter sido pouco previsto, né, ser muito imprevisível aqui esse contexto, mas ainda assim a gente viu uma empresa gigantesca apresentando uma dívida assombrosa. Vários bancos começaram a apresentar problemas de crédito no Brasil e no exterior. Então a gente estava vendo que mesmo algumas empresas que eram mais robustas, que eram mais sólidas, já estavam começando a apresentar riscos de crédito, quem dirá de uma empresa muito menor, uma empresa de turismo, que não tem uma capacidade visível, que não tem uma governança corporativa transparente para a gente acessar os seus dados com facilidade. Então, se até as empresas mais fortes já estavam apresentando problemas, quem dirá de uma empresa pequena que ninguém conhece? Obviamente, uma hora a bomba iria estourar em alguma delas. E a forma mais simples de visualizar isso se refere aos contratos que esses fundos imobiliários estavam fechando. Muitos deles estavam ali ligados a IPCA mais 11%, IPCA mais 10%, IPCA mais 13%, enfim. Quando a gente vê, por exemplo, que o IPCA fechou os últimos anos ali, 2021, com redor de 10%, olha só, uma empresa que tem que pagar o IPCA, vamos considerar aqui 10%, mais 11% ainda de spread. Uma empresa que paga 21% ao ano de juros, isso com certeza vai ser uma empresa muito arriscada. E mesmo agora, considerando que a inflação está reduzindo, que talvez vai fechar o ano em 6%, a gente ainda está falando em um contexto que empresas têm que pagar ao redor de 17% ao ano somente de juros. Então, claramente, a bomba uma hora ia estourar. Nem todas as empresas conseguem ter investimentos que tragam um retorno superior a 17, 16, 18% ao ano. Isso é muito difícil. Ainda mais no contexto em que a economia está desacelerando, que elas vendem menos, que tem menos demanda pelos seus serviços, no caso aqui do turismo. Então, fatalmente, a gente já tinha vários indícios que esse cenário está cada vez ficando pior. E não bastasse somente o altíssimo risco que esses fundos imobiliários apresentavam, mas o grande erro dos investidores foi muitas das vezes consolidar seu patrimônio, pelo menos grande parte do seu patrimônio, nesses fundos. Então foi muito comum a gente ver as pessoas se expondo ao DEVA11 e ao mesmo tempo se expondo ao HCTR11, se expondo ao TORD11, ao IRDM11. Então os investidores que estavam aflitos, né, procurando dividendos altos, começaram a colocar muito dinheiro somente nesses fundos imobiliários. E aí quando a bomba estoura, a gente já sabe muito bem o resultado. Então por isso, por mais que o conceito de diversificação já possa parecer muito batido, todo mundo fala sobre isso, mas é verdade que os investidores ainda não sabem aplicar esse conceito de diversificação na prática. Então a primeira dica aqui para você, diversificação é você procurar não somente vários fundos imobiliários, mas vários fundos imobiliários que tenham características diferentes. Não adianta você montar somente uma carteira de fundos imobiliários, sendo que todo o seu patrimônio está exposto a fundos imobiliários de papel. Então procure primeiro diversificar entre setores. Coloque um pouco de shoppings, de renda urbana, de lajes corporativas, de galpões logísticos. Coloque também fundos de papel. Comece a montar uma carteira mais protegida. E que dentro da carteira de fundos imobiliários de papel, não procure também todos aqueles fundos imobiliários que tenham características diferentes. Nós temos os fundos high yield, que são justamente esses mais arriscados, mas também nós temos outros fundos que são chamados high grade, que eles vão ter uma exposição muito menor ao risco, vão ter uma carteira de crédito de muito maior qualidade. Isso porque, a partir do momento que você se expõe a fundos de papel que são diferentes uns dos outros, você começa a ter exposição a securitizadoras diferentes, que foi justamente o problema desses fundos imobiliários até então. Porque todos eles tinham uma exposição acima de 20% para esse empreendimento. Então, quando você começa a diversificar em mais fundos imobiliários de papel com riscos e características diferentes, você está diluindo a participação que apenas uma securitizadora possui. Porque caso ela venha dar problema, você tem uma exposição muito pequena. Imagina você perder 20% de uma vez só. Isso machuca muito seu patrimônio.
e às vezes pode ser reversível. Mas se você já tem uma carteira diversificada em vários setores, em várias características, em vários riscos, talvez essa exposição, por mais que você ainda perderia dinheiro, mas perderia talvez 2%, 1%, que seria infinitamente mais seguro para o seu patrimônio. Então, uma dica de ouro para você: na hora que começar a montar sua carteira de fundos imobiliários, monte primeiro um esqueleto. Quer ter tantos por cento em cada setor, dentro de cada setor quero escolher tal e tal ativo. Procure para saber se ele é um ativo que tenha multi-inquilinos, multi-securitizadoras, multi-ativos, que ele seja multilocalidade, né? Sempre procure por diversificação até mesmo internamente. Então vamos lá. Monte primeiro o esqueleto, escolha agora quantos fundos imobiliários você quer ter em cada um desses setores e que cada um desses setores especificamente represente no máximo 30% da sua carteira de fundos imobiliários. Então vamos lá, você quer ter uma carteira muito boa em fundos imobiliários? Vá em frente. É realmente uma boa característica, mas que nenhum setor ultrapasse 30%. E que se você ainda assim gostar muito desse setor e quiser ter 30%, que você tenha pelo menos 2 fundos imobiliários nele. Para fundos de papel, pode abusar ainda mais disso. Tem até mesmo mais do que 2 fundos imobiliários e que preferencialmente sejam fundos diferentes. Então assim você começa a ter uma carteira totalmente diversificada em riscos, não somente diversificada por nomes, que não faria o menor sentido, mas também uma carteira balanceada. Então, se você hoje está visualizando que essa carteira está muito desajustada, faça venda. Por mais que seja dolorido fazer a venda quando esses fundos imobiliários estão no negativo, mas você já fez o errado, então você não precisa persistir nesse erro por mais tempo. Agora é hora de você expor sua carteira a ativos que vão de fato agregar alguma coisa para que uma possível volta dos fundos imobiliários você consiga ganhar. Então não persista no seu erro, porque o dinheiro que você já perdeu muito provavelmente não vai recuperar. E para te ajudar nisso, no dia 16 de abril vai acontecer uma Masterclass totalmente gratuita do Simpla Club chamado Invista Agora. Nós vamos mostrar na prática como você pode investir usando apenas 10 minutos do seu mês, através de estratégias que são sólidas, que vão te gerar realmente um retorno de longo prazo, sem se expor a riscos desnecessários. Até porque nós não sabemos até quando os juros elevados vão assim continuar. Mas a única verdade é que quanto mais essa situação se alongar, mais difícil isso vai acontecer. Talvez mais vítimas vão aparecer nesse caminho. Afinal de contas, a cada vez mais que a gente está ficando com juros altos, mais empresas estão apresentando dificuldades. Ou seja, não dependa de apenas cenário macroeconômico, não dependa simplesmente de uma redução dos juros para começar a mandar bem. Você já pode ter uma carteira diversificada, balanceada, de acordo com o seu perfil de risco, já agora no presente. E por fim, para responder uma pergunta clássica de talvez quais são os fundos imobiliários que venham apresentar uma recuperação primeiro, eu acredito muito que serão os fundos de tijolos. Justamente porque com os juros mais baixos, a demanda por seus imóveis vão aumentar. Vão existir mais empresas fazendo investimentos, querendo mudar para regiões mais requisitadas, porque assim eles podem pegar ali uma volta da economia mais aquecida. Então os fundos de tijolos tendem a ter uma performance melhor quando o cenário macroeconômico se inverter. Então por isso, muita cautela, não compre fundos imobiliários simplesmente analisando o que eles já distribuíram dividendos no passado, porque isso pode ser uma armadilha muito grande para você perder dinheiro, assim como, infelizmente, milhares de investidores perderam ao longo das últimas semanas. Então chegamos aqui ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado e que na descrição desse vídeo você vai ter acesso à aula, à Masterclass gratuita que o Simpla Club vai oferecer. Além do mais, se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, para que isso pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Muito obrigado e espero você lá no dia 16. Valeu!